pegar nas palavras do Dr. Xavier Barreto, presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, quando referiu que os profissionais de saúde têm que ser o centro desta mudança. E, de facto, todos nós que estamos na gestão, desde a gestão mais topo do centro hospitalar até à sua gestão intermédia, podemos contribuir indo fazendo orientações, indo guiando, em conjuntamente com os profissionais, fazendo esta implementação, mas, de facto, sem os profissionais e sem esta integração de cuidados que se pretende, a OLS não cumprirá o seu espírito e os propósitos para que foi constituída. Nós temos várias realidades diferentes, desde logo nos cuidados de saúde primários existem muitas unidades que são diferentes das hospitalares. Neste hospital nós temos cerca de 50 serviços clínicos. Nos cuidados de saúde primários temos a juntar a isto, com as suas particularidades, as unidades de cuidados de saúde familiares, que têm vários modelos, o A e o B, e não se sabe bem o que lhes irá acontecer, as UCCs, as UCSPs, as URAPs, portanto estamos a falar de unidades de recursos assistenciais partilhados, unidades de cuidados de saúde personalizados e, portanto, todas estas unidades de saúde que estão no centro de saúde, com as suas particularidades, com os seus projetos, desde a atuação na comunidade até aos cuidados continuados, até à saúde escolar, e que têm objetivos diferentes, incentivos diferentes e que funcionam de maneira diferente da forma como funcionamos tradicionalmente nos hospitais. E, portanto, isto também constitui um desafio. E este desafio é aquele que se vai pôr às unidades hospitalares, nas suas maneiras, aos serviços hospitalares, na sua forma de trabalhar, e às unidades de cuidados de saúde primários também na sua forma de trabalhar, que agora se consubstanciava basicamente ou maiormente na referenciação dos cuidados de centros dos cuidados de saúde primários para os hospitais e depois muitas vezes a devolução dos utentes aos cuidados de saúde primários, quer para acompanhamento desses doentes, quer para prosseguir a sua função de atendimento nos cuidados de saúde primários e que agora de facto pode ter outro tipo de integração e outro tipo de coordenação. Para não vos estar a amassar muito com este meu discurso, que eu acho que também é conhecido de todos os que andamos aqui na saúde, eu resolvi dar um caráter um bocadinho mais leve, que é a introdução do que o Dr. Paulo Palma falará, que de facto é um projeto de integração de cuidados, e falar sobre a importância, nomeadamente do meu ponto de vista de gestão, portanto aquilo que eu estou habituado a ver são números e, desculpem, mas dinheiro, porque é isso que é basicamente a minha função. E, portanto, é nesse aspecto que eu me vou focar também para vos falar sobre a importância do que estamos a dizer. E, portanto, o que vai ser apresentado é um projeto de consulta multidisciplinar de Medicina Física e Reabilitação. Aqui nós temos na área da Medicina Física e Reabilitação, e estes dados são do portal da Transparência, o número de requisições que foram feitos ao longo daqueles anos. Estamos a falar, desde 2019 a 2022, de 3 milhões de requisições. E, portanto, podem ver a dimensão do número de requisições que se fazem para o convencionado, e estamos a falar convencionado, porque o interesse aqui é fazer a ligação aos cuidados de saúde primários. Eu já falarei daquilo que se faz no Hospital do Atão em termos de números, isto é em termos de convencionado, e, portanto, estamos a falar das ARS, e a soma dos encargos nestes 4 anos foi qualquer coisa como 286 milhões de euros. 286 milhões de euros dá mais ou menos para suportar um hospital de média dimensão distrital, dá mais ou menos para suportar duas unidades de saúde hospitalares de média dimensão, mais coisa, menos coisa, um bocadinho mais. Portanto, é disto que nós estamos a falar. E por ano nós temos ali 93 milhões, depois baixou um bocadinho na pandemia, porque também a emergência de cuidados era outra, e voltou a subir ali no ano de 2022. Depois aqui temos a soma de encargos por ARS, e, portanto, apercebemos que claramente a ARS Norte está à frente de todas as outras também, porque a população está mais concentrada no Norte, obviamente, e também tem mais unidades de saúde, e, seguidamente, daqui da nossa região de Lisboa e Val do Tejo, que ainda representou em 2022 a soma de 18 milhões de euros. Isto em baixo é a proporção que eu fiz, e, portanto, 60% anda mais ou menos no norte, e aqui a zona de Lisboa e Val do Tejo representou em 2022 quase 30%, portanto 27%.
Em relação ao número de atos aceites, que é diferente das requisições, portanto, uma requisição em termos de atos de MCDTs de Medicina Física e Reabilitação pode ter mais do que um ato, muitas vezes tem muitos atos, e, portanto, nós estamos a falar de qualquer coisa como, nestes 4 anos, foram aceites para pagamento 172 milhões de atos de fisioterapia. E, portanto, só no ano de 2022 tivemos 52 milhões de atos, sendo que ali a ARS de Lisboa corresponde a 13 milhões de atos aceitos para pagamento. E, portanto, depois aqui o que eu fiz foi a evolução que isto teve, e, portanto, podemos ver que ali em 2020 houve uma ligeira inflexão, mas depois o seu caminho foi sendo retomado até em 2022. Aliás, em 2022 até ultrapassava na RS Norte, em Lisboa e Val do Tejo, aquilo que acontecia em 2019. No nosso caso, aqui na fisioterapia do osso, isto são os atos que fazemos e, portanto, nós sozinhos a cuidar dos nossos doentes, que são os doentes com que ficamos lá, na maioria são doentes do pós-operatório, cirúrgico, e, portanto, que é um hospital mormente cirúrgico, que tem uma grande componente de ortopedia, em que a medicina física e reabilitação está integrada no departamento do aparelho locomotor, e nós, em 2022, tivemos a bonita soma de 52 mil atos de medicina física e reabilitação que estão ali contemplados, e em 2019 tínhamos 72 mil, depois perdemos ali alguns, e em 2022 já tivemos mais, e posso-vos dizer que em junho de 2023 ainda tínhamos muito mais do que no período homólogo do ano passado, e, portanto, isto tem tendência a crescer. É importante, face a estes custos, face àquilo que o hospital pode fazer em termos de diferenciação e aquilo que cabe seguramente ao acompanhamento dos cuidados primários, haverem projetos que compatibilizem as duas áreas e que resultem num tratamento melhor para o doente e que evitem, sobretudo, custos que são desnecessários, até porque também, como já aqui foi falado, o modelo de financiamento é diferente, portanto estamos a falar de um sistema de financiamento per capita, por capitação, e, portanto, a capitação significa muito simplesmente que o que nos é pago é um valor evidentemente ajustado, mas que corresponderá ao tratamento de uma pessoa por ano, e, portanto, eu, Ricardo Santos, será atribuído, que moro aqui nesta zona, será atribuído ao hospital um valor para tratar da minha saúde durante um ano inteiro, quer ela seja de cuidados de saúde primários, quer seja hospitalar, quer haja lugar a cirurgias, e, portanto, todos nós teremos a obrigação de gerir melhor este valor que nos é dado por pessoa, por cidadão. E, portanto, esta é a importância de nós termos esta integração. Eu vou passar agora ao Dr. Paulo Palma, que irá explicar melhor o que foi o projeto e os resultados que teve. Um projeto que nasceu já em 2000 e que foi implementado em 2016. Na altura tivemos uma reunião, era adjunto da direção clínica do centro hospitalar, o Dr. Pedro era o presidente da ACES da Rábida, e o motivo da convocatória dessa reunião, em que reuniram as duas direções clínicas, foi precisamente estes números. Foram números de credenciais passadas para os serviços convencionados com a fisioterapia e que eram números preocupantes. E o desafio, na altura que se fez, era precisamente criar um modelo, criar uma maneira de se parametrizar todo esse processo, porque era um sistema um bocado desequilibrado. A seguir aos doentes portadores de uma incapacidade largarem os cuidados agudos ou subagudos, portanto, eles caem nos cuidados de saúde primários, e não há um modelo organizacional definido para dar uma resposta completa, e aqui não falamos só de fisioterapia e tratamentos de fisioterapia, portanto, uma resposta completa a esse tipo de doentes com um grau de incapacidade elevado. E, portanto, nessa ausência, ou seja, o doente, o que acontece é
um consumidor nato de tratamentos de fisioterapia só, e se for preciso faz fisioterapia de modo contínuo durante o ano. O que, na nossa perspectiva, é completamente errado e não faz o mínimo sentido. Portanto, quando isto é posto, eu tento ler depois o problema à luz do que é a medicina física e reabilitação. Portanto, que se trata de um processo e que não se traduz, obviamente, só em tratamentos de fisioterapia. É um processo dinâmico pelo qual o indivíduo que sofreu uma incapacidade adquire o conhecimento e as competências técnicas necessárias para retomar uma função física, psicológica e social. Ou seja, isto está na etimologia da própria palavra, reabilitar, tornar capaz outra vez de qualquer coisa que se perdeu da função e da convivência social e talvez do emprego. Portanto, a medicina física vai precisamente nestes 3 pilares. Portanto, é eficaz ou opera nestas 6 vertentes: diagnóstico e tratamento de patologias subjacentes, na redução do déficit ou incapacidade resultante das sequelas, muitas vezes, e na maior parte dos casos, as grandes incapacidades não conseguimos restituir de toda a função. Prevenção e tratamento das complicações dessas sequelas, melhoria da funcionalidade e atividade, facilitação da participação, seja familiar, social, e reconversão profissional. Portanto, esta especialidade também está no seu âmbito, fazer visitas domiciliárias a casa para estudar a acessibilidade que os doentes têm em face destas incapacidades. Todas estas atividades têm em conta o contexto pessoal e devem ter cultural e ambiental do indivíduo. Portanto, este foi o móbilis do projeto. Portanto, o seguimento de tratamento em regime de ambulatório de doentes portadores de patologias ou sequelas que acarretam um grau de deficiência motora moderada a grave geram necessidades clínicas, de reabilitação e sociais que, na falta de um modelo de orientação dos cuidados, pode revelar-se desadequado, sem repercussão efetiva na saúde, bem-estar e qualidade de vida do doente. Portanto, o foco principal desta consulta foi, efetivamente, depois de tirar uma fotografia completa ao doente, em termos médicos e funcionais, estabelecer um plano de acompanhamento ou um plano de necessidades anual que tipificasse, consoante a avaliação efetuada pela equipa, as necessidades deste doente ao longo do ano, no que respeita a tratamentos de fisioterapia, periodicidade e o número total, ajudas técnicas, terapêutica medicamentosa, consultas da especialidade que fossem necessárias e apoio social. Foi definido estes critérios de referenciação para a consulta, condições neurológicas utentes que realizam fisioterapia há mais de 12 anos e há mais de 1 ano nas condições ortopédicas. A equipa era constituída por um médico fisiatra, um médico de medicina geral e familiar que seria o representante do doente na consulta, nomeadamente o seu médico assistente nos cuidados de saúde, um fisioterapeuta também do ACES, uma assistente social e a psicóloga. Aqui a psicóloga não foi possível por falta de recursos na altura, mas valemos muito do apoio que a psicologia dá à consulta da dor aqui no CHS. A periodicidade começou por ser semanal, com 6 doentes por consulta, no Otão. Tivemos que criar, então, foram criados estes instrumentos. Não passa. Tiveram que ser criados estes 2 instrumentos para a consulta, é um fluxograma de atuação, para todos estarem cientes dos critérios de referenciação, se o doente cumpria ou não esses critérios, e nas diferentes fases por onde o doente passava. Portanto, em face de um novo pedido de fisioterapia pelos serviços convencionados, para o médico de família, o médico de família faria essa avaliação ao prescrever a continuidade desses tratamentos. Se o doente cumprisse os critérios para ser incluído ou ser referenciado para a consulta multidisciplinar, portanto, seguíamos todos aqueles passos. E elaborava um relatório circunstancial. O relatório era validado pelo coordenador da unidade funcional, era dada essa informação à fisioterapeuta e à assistente social,
que depois combinavam com o doente uma visita à casa para fazer um levantamento das necessidades sociais e para fazer a caracterização funcional do indivíduo. Já vamos ver agora a seguir na ficha de avaliação, bastante completo, em que nos dava, quando tínhamos o doente na consulta, já tínhamos uma imagem muito completa do estado funcional e do estado clínico daquele doente, para, obviamente, facilitar a decisão. Abre o outro, que depois esqueces. Ok. Foi criada também esta ficha de avaliação, que era preenchida pela fisioterapeuta e pela assistente social. Aqui a caracterização social, familiar e relacional do doente, o contexto habitacional, económico, direitos sociais e perfil um diagnóstico social. Esta era a parte da fisioterapia, com a aplicação de escalas funcionais que, de certa forma, nos objetivavam a incapacidade destes doentes. E depois havia um espaço, então, para o output da consulta, para o relatório. Ok. Então, o doente saía dessa consulta com um plano definido, no respeitante ao número e frequência das sessões de fisio, por ano, à identificação de outras necessidades médicas, muitas vezes foi necessário encaminhar o doente diretamente para outras especialidades, identificação de produtos de apoio relativos à locomoção, higiene, alimentação, etc. Identificação de necessidades de caráter social. Muitos destes doentes desconheciam os subsídios que tinham direito e esse aporte social que lhes era devido, nomeadamente em termos de atestado multiusos, suporte familiar, etc. Isto agora são 3 ou 4 exemplos de doentes, identificados aqui pelas iniciais, em que foi este o resultado dessa consulta. Neste caso, era uma doente já com múltiplas patologias, em que ia à ambulância pescá-la. Ela estava institucionalizada na Santa Casa, mas ia à ambulância pescá-la para fazer tratamentos fora da Santa Casa a outro centro. Portanto, o que nós aconselhámos foi que a hipótese de necessidade de fisioterapia na instituição, fazer os tratamentos no lar da Santa Casa, a fim de evitar cansaço e perdas de tempo em deslocações, sem ganhos adicionais. Averiguar também a possibilidade de iniciar hidrocinesiologia em piscina na instituição. Neste caso, devia ser dada especial atenção ao risco de queda da doente, e isto é transversal à maior parte destes doentes e que levam a um número exagerado de fraturas de colo de fémur na sequência de quedas. Portanto, isto é um problema económico a nível de saúde também. Nesse sentido, deve ser incentivada a marcha supervisionada com o andarilho rodado, a prescrever em consulta de medicina física, foi prescrito depois. Era uma doente polimedicada, com muita medicação que interferia com o seu estado de consciência e que a colega que lá esteve se comprometeu também a fazer uma revisão criteriosa de modo a não aumentar ainda mais este risco de queda. No campo social foi iniciado o processo de atribuição de atestado de incapacidade, multiusos e apoio para consumíveis, nomeadamente para fraldas. Foi referido também que a doente beneficiaria também de uma participação mais ativa em atividades lúdicas e ocupacionais. Este enquadramento pode-se estender, e isto é uma ferramenta que pode ser otimizada e mais trabalhada, a protocolos com a Câmara Municipal, em termos precisamente destas atividades lúdicas, que muitas das vezes substituem ou complementam os tratamentos de fisioterapia. Este era outro doente que andava a fazer fisioterapia de modo contínuo. Foi preconizado aqui 30 sessões ao ano, 3 vezes 10 sessões, 2 vezes por semana. Não interessa fazer fisioterapia todos os dias. Nós temos essa experiência no hospital. Tratar patologia aguda e subaguda com 2 a 3 sessões por semana é o bastante. E os resultados são perfeitamente superponíveis. Aliás, nós não inventamos nada. Isso é a média de sessões, ou às vezes até menos, que são feitas nos Estados Unidos, e depois vamos ver os outputs das patologias e da recuperação, eles são perfeitamente superponíveis aos nossos, não é? Que andamos a fazer fisioterapia todos os dias. Portanto, mas falamos nesta área da fisioterapia, não de caráter desportivo e de competição.
Foi levantada também a necessidade de rever do ajuste terapêutico da diabetes, que não estava controlada. A doente já tomava 4 antidiabéticos orais, de obesidade e de hipertensão arterial. Foi direcionada para a consulta de endocrinologia e para a consulta da MFR para pedir estes exames. Esta doente não precisou de apoio social. Aqui foi prescrita uma ortótese dinâmica para o lado esquerdo, era uma sequela da AVC, a doente também andava sem qualquer tipo de ortótese. Foi referenciada para a consulta da dor, com o apoio da psicologia. Foi informado o filho sobre as vantagens de solicitar o atestado de incapacidades múltiplas. Muitas das vezes nós incentivávamos também a participação de um familiar na consulta, porque, efetivamente, às vezes os doentes não captavam de todo e todas as decisões era bom que fossem consentidas e fossem compreendidas pela família. Portanto, porque instalar-se-ia muito ruído se a doente chegasse a casa ou quando fosse dado o plano, esse número de sessões de fisioterapia fosse substancialmente encurtado e as pessoas ficavam sem saber porquê e poderia ser ali um ponto de conflito. Portanto, na maioria das situações, um familiar direto, responsável ou o cuidador do doente esteve presente na consulta e foi explicado porque é que estávamos a tecer aquele aconselhamento. Pronto, isto foi um pequeno projeto, mas que se insere muito bem nesta dinâmica da integração dos cuidados à luz das novas OLS. A expectativa de um aumento sustentado da esperança média de vida, aliada à necessidade de mantermos a qualidade de vida e funcionalidade em face da doença, do envelhecimento, aconselham a abordagens holísticas e individualizadas, no sentido de maximizar o estado de saúde e o bem-estar físico, psíquico e social dos utentes dos cuidados de saúde. É assim essencial caminharmos no sentido dos cuidados, que já estes itens foram aqui diversas vezes referenciados pelas outras comunicações. Os cuidados têm que ser partilhados entre profissionais, entre os utentes e os cuidadores, por forma a ser a mesma informação a fluir entre os diversos ambientes onde o doente se encontra. Tem que ser cuidados de proximidade, onde a comunicação flua naturalmente e eficazes, evitando desperdício de recursos num sistema deficitário. Muito obrigado. Estarei disponível para alguma questão que surja e que possamos falar. Obrigado.